Sim, pessoal do tênis de mesa. Vamos ter dois jogos hoje na sequência, os dois do Hidetaka, agora contra o Antônio, tudo isso categoria B. Agora contra o Antônio e depois contra Andy Bastos. Dois jogos aí interessantíssimos aí do Hidetaka. O Hidetaka tem jogado cada vez melhor nesses últimos tempos, né? Desde o nosso rachão passado de agosto. E vamos ver se eles estão online já, para ver se a gente começa esse jogo. Brincando não mesmo. Ué, cadê? Tá Que entrando, horas eu já acho. são? 2 e 1. Boa noite, pessoal. Opa! Chegou. A gente tava Boa estranhando, 1 noite. minuto de atraso. Não é comum. É que eu tava fazendo o stream, preparando o stream do próximo jogo do Ah, Hidetaka, que vai ser na sequência desse. Tá meio corrido nossa. aqui. Mas deu tudo Obrigado, certo, Vlad. viu, Desculpa aí, Hidetaka? tá? Saindo daqui, a gente vai para outro jogo lá, 7h30 mesmo, tá bom? Fiquem à Beleza. vontade para começar a hora que vocês Vamos quiserem. começar logo, já A tô mesa é de pronto. Melhor de vocês, sem 5. pressa. Beleza. Obrigado, Vlad. Bom jogo Bora aí. lá. Melhor de 5. Bom Casual. jogo. Bom Bora. jogo. Desligando o meu mic. Vamos lá, vamos assistir esses dois aqui. Na sequência já tem Hidetaka e Andy Bastos, assim que esse jogo acabar. Se eu conheço esses dois aí, o ritmo vai ser bem rápido. Os caras nunca não estão para brincadeira, né? O Antônio gosta de jogar bem rápido, não gosta muito de enrolação. O Hidetaka também vai para a guerra rápido, né? Sem pensar muito. E é muito interessante ver a diferença de estilo dos dois, né? Os dois são jogadores de controle, mas o Antônio joga rápido ali no forehand. O Hidetaka também consegue bastante velocidade, mas talvez a diagonal do backhand para o Hidetaka seja mais interessante. A diferença grande do estilo dos dois é que o Hidetaka joga com variando muito o efeito, bola por baixo, bola lateral. Então vamos ver como é que o Antônio consegue resolver o problema aí de se adaptar. Nesse primeiro set o Hidetaka abriu uma distância boa, o Antônio está se recuperando, estava 8-1, né? E o Antônio encosta, é impressionante. Você piscou, o Antônio é muito regular, né? Piscou, o Antônio muda o jogo totalmente, assim, e volta a ficar competitivo, né? Mesmo perdendo de 8-1. Tem mais dois set points aí o Hidetaka. Agora nosso contador de batidas ali, contador de efeito de velocidade, já está funcionando. Tava numa correria aqui, não deu nem para armar ele direito. Boa variação de efeito agora do Antônio, né? Jogando mais ou menos no estilo do Hidetaka ali no forehand, né? Fazendo umas bolas um pouco mais lentas com bastante efeito lateral. E mais uma vez o Hidetaka abrindo uma vantagem logo no início do set, né? Set passado o Antônio se recuperou. Vamos ver se ele consegue se recuperar nesse também. Esse jogo mais rápido que teoricamente é favorável ao Antônio, o Hidetaka tá dando conta e tá conseguindo trocar bola rápido, né? Tá conseguindo aguentar o ritmo aí da trocação rápida do Antônio. E variação de spin, né? Hidetaka variando muito, o Antônio meio Boa. confuso ainda Um pelo minutinho. jeito.
Já começando agora o segundo jogo. 1-0 para o Hidetaka, né? Resultado até surpreendente da forma que foi, né? Abrindo muita vantagem nos dois sets e conseguindo fechar 2-0. Excelente troca de backhand dos dois, hein? Eu tenho a impressão que pode ser um bom caminho para o Hidetaka, mas o Antônio também é bastante regular nessa troca, né, de bola. O que está fazendo diferença nesse jogo, por enquanto, a favor do Hidetaka, é a variação de efeito mesmo, que realmente está conseguindo fazer alguns pontos importantes aí com as variações de saque, né? Ó, esse, por exemplo, um saque bem para baixo com bastante efeito. E o Antônio se recuperou bem agora nesse segundo jogo, né? Tá com 3 set points. Já conseguiu fechar o primeiro set que o Antônio ganha nesse jogo. Muito mais competitivo agora o Antônio nesse segundo jogo, né? Tá se adaptando agora às variações do Hidetaka. É difícil jogar com o Hidetaka. Porque ao mesmo tempo que ele consegue trocar algumas bolas bem rápidas, ele tem boas variações de efeito e boa variação de saque também, né? Esse saque por baixo do Hidetaka aí um pouco lateral tá fazendo muito ponto, né? Ó, de novo, ó, uma variação agora um pouco mais lateral, um pouco mais por cima, né? Meio mais rápido. É um jogador muito versátil. Excelente jogada agora do Antônio, né? Conseguiu se segurar ali no bloqueio lateral, naquele chop block, né, do Boa, Hidetaka. um minuto. E Boa. tudo igual, hein? 1-1, tudo igual. Realmente o Antônio virou um pouco, mudou a cara do jogo, né? Conseguiu realmente ficar mais competitivo, foi equilibrado, relativamente equilibrado os dois sets, mas o Antônio já é outro jogador, hein? Hidetaka aí tirando uma pausinha para tomar uma água, se enxugar. Esse jogo agora, esse terceiro jogo, vai ser bem interessante para tentar entender como vai ser a estratégia dos dois jogadores, né? Depois de dois jogos onde um conseguiu ganhar com relativa facilidade, depois o outro se recuperou, eles já entenderam mais ou menos o que funciona, né? Basta saber se eles vão conseguir se ajustar. Tiago tá aí no chat, boa noite, meu querido. Thiago tem interesse nesse jogo, né? Porque são dois jogadores ali da categoria B também. Dois favoritos, né? Dois jogadores
junto com o Thiago também, são jogadores aí que podem ter tudo para chegar na final. É o Antônio encaixando melhor esse jogo de saque mais rápido, não dando muito tempo para o Hidetaka fazer as variações, né? Forehand muito forte, como sempre, muito rápido. É de duas uma. Ou o Hidetaka se garante, volta a se garantir como no primeiro jogo nessas trocas rápidas, ou ele começa a variar um pouco mais o efeito para tirar um pouco o tempo de bola do Antônio e aí conseguir ter um pouco mais de sucesso. O Antônio está atacando muito melhor agora, está muito mais confortável. O meu áudio tá baixo, Thiago, é isso? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, você me fala se for o meu áudio. Se for o áudio do jogo, você me avisa também. Se é o meu ou se é o do jogo. Mas obrigado aí pela informação. E eu não tô gritando loucamente hoje também, né? Pô, domingo de noite eu quero é sossego, né? Mas me avisa se melhorou o áudio, que eu aumentei o microfone aqui o máximo que tava. Bela troca de bola agora entre os dois, hein? Olha que variação bonita agora do Hidetaka, né? Deu duas bolas por cima ali de forehand, a bola voltou e ele deu uma cavadinha ali por baixo, um pouquinho de side spin. Aí o Antônio ficou na rede. É esse tipo de versatilidade que ele tem, né? Que pode ser interessante aí para continuação. E um belo bloqueio agora, Antônio atacando rápido na diagonal. Thiago me zoando aqui no chat que eu tenho que gritar mais para entrar na casa da TV. É, hoje não era um bom dia para casa da TV, não, tô de boa. Deixa aquela maluca lá que fica gritando junto com a Liane Kozaka, né? Deixa as duas ali fazerem o trabalho delas quietinha. Quietinha não, né? Barulho, barulho pra caramba, né? E enquanto a gente conversa aqui, o Antônio Uhum. ganha esse terceiro jogo. Right. Bem equilibrado, tá? Será que vai ter uma virada aí do jogo do Hidetaka? Será que o Antônio consegue fechar o próximo jogo? É importantíssimo, né, pro Hidetaka. Precisa ganhar para forçar o quinto e decisivo jogo. E o Antônio mostrando muita versatilidade também, né? Conseguindo controlar o jogo, mesmo numa cadência um pouco mais lenta do que ele é acostumado a jogar. O Antônio ali no intervalo entre um jogo e outro, ele fica ali que parece que ele é um tigre, né? Escondido na floresta, esperando para a hora de atacar, né? Ele fica ali olhando, concentrado. É um jogador que realmente tem muita consistência. Isso significa que o foco é muito grande, né? A inconstância no jogo vem da mente distraída. Maurício tá aí no chat torcendo pro Hidetaka. Hidetaka tá precisando da torcida, viu, Maurício? Porque ele começou ganhando bem o primeiro jogo, o Antônio se ajustou e o Antônio tá melhor na partida agora, desde o início do segundo jogo.
Lembrando que se o Antônio ganhar esse jogo é 3-1, fim de papo. O Hidetaka precisa ser um pouco mais agressivo, né? Ah, o Maurício aqui contando que o Hidetaka aqueceu com ele. Deu certo esse aquecimento, viu? Porque o Hidetaka entrou fortíssimo no primeiro jogo, ganhou relativamente fácil, mas depois o Antônio conseguiu se ajustar bem. Mas tá melhor agora nesse quarto jogo o Hidetaka também, né? É equilibrado, mas ele parece que voltou melhor do que jogou os últimos dois jogos. Bom controle agora dos dois jogadores. Que hora para errar saque, né? Não tem hora boa para errar saque. Mas quando você tá 8-8 e tem dois saques para tentar fazer, né, confirmar o seu saque ali, botar 10-8, acaba errando um saque. Se recuperou agora, 10-10. Ai, mais um erro de saque. Aí complica, né? Fecha dois erros de saque a partir do 8-8 do Hidetaka, né? Não necessariamente ele faria os pontos, né? Mas são dois pontos de graça de qualquer jeito. Eu costumo falar muito para os meus alunos, né, que não se perde o jogo ali no 9-9, 10-10, porque errou uma bola fácil, né, ou o adversário teve sorte ali, uma redinha, uma casquinha. Você perde o jogo ao longo do set todo, né, aquela bola alta que errou lá no 0-0, né, 5-5, erra uma bola boba, erra um saque, dá um ponto de graça, força, toma uma atitude desnecessária forçando demais o jogo. É nessa hora que você perde também, não é só ali no finalzinho, não. Mas o finalzinho dói, né? Quando você tá ali no final e acaba errando uma bola muito fácil, dando um ponto de graça, é o que fica marcado, fica na mente, né? Puxa, se eu tivesse feito uma bola diferente. Mas você tem o set inteiro para construir isso, né? E não se erra a bola fácil só no final do set. Ó. Por exemplo, agora, né? 5-5 e o Hidetaka errou mais um saque. Então, realmente é isso que faz a diferença. E o Antônio tem se mostrado superior na maioria dos jogos justamente por isso. Ele não dá tanto ponto de graça, ele é um cara mais regular. E aí no final é matemático, acaba levando vantagem e ganhando. Você vê do 5-5 que ele errou o saque, não fez mais nenhum ponto e conseguiu ganhar o Antônio 11-5. Uau! Interessante, É né? o brabo. Valeu, cara. Deu 3, né? Deu. Valeu, Jogão. valeu. Valeu, obrigado aí, Valeu Antônio. demais. Eu achei que eu tava perdido pela facilidade que você ganhou o primeiro. Eu digo, dancei. Mas você me deixou voltar. Diga aí, Recuperou Gilberto, bem. diga aí. Jogaço, hein? Jogaço. Realmente, eu fiquei com a mesma Foi. impressão. Eu fiquei com a impressão que ele ia te atropelar depois daquele primeiro jogo, Antônio. Tava É, dando tudo porque eu. certo. Exato, mas aí ele deixou entrar no jogo. Ele trocou, ele mudou a tática dele. Ele estava dando top spin em cima de mim e aí começou a querer ser mais defensivo. Pronto, aí caiu no jogo. Caiu no É, meu jogo. você conseguiu se adaptar É. bem também, né, ao jogo, ao tempo de bola e tal. Foi um jogo muito equilibrado. Alguns erros bobos, né? Por exemplo, no set passado, o Hidetaka no 8-8, ali a partir do 8-8 acabou errando dois saques, né? Isso às vezes, É. né? Isso pode fazer uma diferença grande no E o final. saque Às é o vezes forte não, dele, né? mas. É, exatamente, É, exatamente. Concentração, acho que eu perdi ali na hora a concentração é. e foi embora. Você É, depende muito do saque, né? O seu saque, ele define muito como você vai jogar a sequência. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom ter variação, né? Mas já eu boto a bola. O meu saque é botar a bola do outro lado e eu defino na quinta bola, sétima. Eu não vou para definir na terceira, não. Quem tem saque e voleio vai para definir na terceira. Aí quando passa da terceira, chineses gostam de jogar assim, né? Quando passa da terceira, aí que começa a ter vantagem dos europeus, né? Pelo menos antigamente era assim, que o europeu gostava de jogar aqui mais longe, né? E tinha até um estudo, eu tinha um livrinho que tinha um estudo das estatísticas disso. As bolas, quando eram decididas na terceira bola, os chineses tinham uma vantagem enorme. Quando era mais longe, mas isso era na época dos suecos, né?
Waldner e Burst. Aí depois disso, obviamente, os chineses aprenderam com Ali Kim e outros, né? Aprenderam a jogar longe da mesa também. E hoje todo mundo joga, né? Em toda a distância. Mas. Boa. Valeu aí. Valeu! É isso aí. Obrigado, Vlad. Vamos pro outro jogo lá. Hidetaka, você tem que correr pro outro jogo. daqui uns 9 minutos te vejo lá na outra sala pro próximo jogo. Parabéns aí para vocês Obrigado, dois. tchau. Obrigado mais uma vez. Até breve. Tchau. É isso aí, pessoal. Vou desligar esse streaming aqui, já preparar o próximo. Daqui 9 minutos tem Hidetaka de novo contra o Andy Bastos. Abraço, obrigado mais uma vez aí pela companhia e até daqui a pouco.